nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, admiraram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouço o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você... E nesses sonhos, a Bíblia fala que glória a Deus. José ele teve esses sonhos, e o sonho de José foi o seguinte: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então Deus deu esse sonho para José, mostrando que um dia ele estaria em uma posição de autoridade, uma posição de honra, uma posição de poder, e que todos da sua família iriam se prostrar diante dos seus pés, iriam se colocar diante dele de joelhos. E nisso, glória a Deus, os irmãos de José pegaram José e jogaram José dentro de um poço. Os irmãos de José tentaram impedir o sonho que ele tinha falado para eles. José, ele, por falar o seu sonho para os seus irmãos, ele acaba sendo perseguido e afrontado muito. E então, ele é vendido pelos seus irmãos. Os irmãos dele jogam ele no poço. Depois tiram ele do poço e vendem ele para os ismaelitas. E aqui eu vejo, irmão, claramente que o diabo está usando a vida dos irmãos de José para que o sonho de José não se realizasse. O diabo ele estava tentando frustrar com os sonhos de José. O diabo usou pessoas que deram legalidade através da inveja, através do ódio, através da ira, para impedir que os sonhos de José se realizassem. Aleluia. O diabo ele conhecia quem eram os patriarcas. O diabo ele conhecia quem foi Jacó. O diabo ele conhecia quem foi Isaac. O diabo ele conhecia quem foi Abraão. Então o diabo sabia que Deus também tinha alguma coisa na vida daquele jovem. O diabo também sabia que Deus tinha algum plano para aquele jovem, porque ele era diferente. O pai dele deu uma túnica para José. E quando ele deu essa túnica, como eu já falei agora há pouco, eles odiaram ainda mais José, perseguiram ainda mais José. E então o inimigo ele sabe que Deus ele tem coisas grandes para mim e para a sua vida. O inimigo ele sabe que Deus ele tem planos preparados para mim e para você. Então ele vai usar as pessoas, muitas das vezes dentro de casa, muitas das vezes no trabalho, muitas das vezes no colégio, para te desanimar, para parar você, para paralisar você. Aleluia. Os irmãos dele jogaram ele dentro do poço. Primeiro, planejaram matá-lo. Então, um dos irmãos não permitiu que isso acontecesse. Então, como o diabo não conseguiu tirar a vida dele, agora ele joga dentro do poço para que ele fique ali preso. Não saia para nenhum lugar, não planeje nada, não sonhe mais em nada. Mas só que Deus já estava ali cuidando de José. Glória a Jesus. Deus estava ali já preparando tudo para José viver. Primeiro Deus estava preparando José, forjando o seu caráter, forjando o seu interior. Glória a Deus. Lhe fazendo um homem forte, um homem corajoso.
para depois ele viver o sonho que um dia ele teve na sua adolescência. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E esse é o objetivo do inimigo quando Deus coloca um sonho no seu coração. Quando Deus coloca um sonho no meu coração, o diabo ele vai tentar matar esse sonho, destruir esse sonho. Mas o Senhor é maior nas nossas vidas, amém? O Senhor é maior nas nossas vidas. E Ele não permitirá que o diabo ele vença. O diabo é mais que perdedor. E aquele que está em Cristo é mais que vencedor, amém? Glória! Então, José ele é vendido. Os irmãos tiram ele do poço e vendem ele como escravo. E José, ele agora, depois que ele é vendido como escravo, ele passa a trabalhar na casa do senhor Potifar, do guarda, do capitão da guarda, Potifar. E lá naquela casa, esse homem percebeu que José era um homem abençoado e tudo que ele fazia prosperava. Aleluia. Tudo que José fazia era bem sucedido, era abençoado. Então esse homem ele observou isso, ele percebeu isso, que Deus estava ali abençoando aquele rapaz. E então colocou José como administrador da sua casa e de todos os seus bens. E é nesse momento que Deus já começa a ensinar José a administrar, a ensinar José a governar uma casa, administrar uma casa, para um dia ele ir governar todo o Egito. E nesse capítulo me chama muita atenção que 4 vezes é repetido a frase: o Senhor estava com José. No versículo 2 diz assim, versículo 2 do capítulo 39 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo e que possuía. Então, mesmo José passando por todo aquele processo, Deus estava com ele. Deus estava com José abençoando ele. Deus estava com José fazendo que ele se destacasse, não onde ele chegasse, não onde ele estivesse. Ele era visto como um homem abençoado, como um jovem abençoado. Glória a Deus. Então, ele trabalhando ali na casa de Potifar, sendo abençoado, organizando tudo, deixando tudo em ordem. Lá, ele é tentado pela esposa de Potifar, pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar aparece e chama ele para se deitar com ela, chama ele para se relacionar com ela. Mas ele diz: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Mais uma vez, o inimigo já estava usando outra pessoa para fazer com que José se corrompesse, fazer com que José se relacionasse com aquela mulher e acabasse pecando contra Deus. Mas José era um homem temente. Uma característica de José, porque ele era temente, era um homem que temia Deus. Então José ele fugiu daquela mulher, mas aquela mulher armou uma armadilha para ele. Certo dia ele estava na casa, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, os seus afazeres, e aquela mulher apareceu, agarrou ele e convidou ele para se deitar novamente. Mas José ele fugiu daquela casa, deixando o manto na mão dela. Então José fugiu
daquele mal. José fugiu daquela cilada que o diabo tinha preparado para José. Aleluia. Irmãos, percebemos que de todas as formas o diabo estava tentando parar José. Estava tentando frustrar com os sonhos de José e colocar uma barreira ali para que ele não conseguisse ultrapassar. O diabo ataca José várias vezes, mas em tudo que José passou, ele foi mais que vencedor. E então, o dono da casa, o senhor Potifar, o guarda, o capitão da guarda Potifar, ele chega na sua casa, a sua mulher diz que ele o agarrou, ele o abusou, sendo que ele não tinha feito absolutamente nada. E então ele começa, Potifar, ele se ira muito e lança José na prisão. E lá dentro da prisão, Deus também abençoa José. Deus abençoa José. Deus abençoa José porque ele foi íntegro. Deus abençoa José porque Deus, ele tinha um propósito ali para José. E Deus também tem um propósito para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Ele tem um propósito para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Então, José, ele continuou sendo abençoado por Deus. Nos locais que José chegava, Deus o abençoava, Deus o prosperava. E lá dentro da prisão, Deus fez com que o carcereiro tivesse simpatia de José, demonstrasse bondade para José. E ele lá na prisão se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. No versículo 22 do capítulo 39 diz: por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Glória a Deus, aleluia. Então, é no caminho em rumo ao nosso propósito, ao nosso sonho, vamos enfrentar muitas lutas. O diabo vai tentar nos distrair, tirar eu e você do foco, lançando pratos, lançando enganos, lançando proposta para nos corromper. Mas o Senhor Jesus, Ele está conosco para nos livrar. O Senhor Jesus, Ele está conosco para nos proteger. Então, que a gente venha ser glória a Deus, como Josué foi. Josué, ele se afastou do mal. Josué, ele fugiu da aparência do mal. José foi abençoado por Deus em tudo que ele fazia. Então, em Jó 42 diz, Jó, ele diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Romanos capítulo 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo José passando por tudo aquilo, no poço ele não murmurou, na prisão ele não murmurou, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo caluniado, ele não murmurou. Então isso fez com que Deus o levasse em direção ao seu sonho e aos seus planos. E os planos de Deus para a vida de José não foi frustrado. Ele começou a governar,
Deus colocou ele em uma posição elevada. O sonho dele se cumpriu, os irmãos dele se prostraram aos seus pés. Toda a terra estava passando pelo momento de escassez, de fome. E Deus colocou José como administrador de todo o Egito. E José administrou de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária. Aleluia. Que deu para manter todo o povo do Egito e ainda suprir a necessidade do povo de fora. Então, os planos de Deus não foram frustrados na vida de José. Os planos de Deus não foram frustrados. E também eu creio que os planos de Deus para mim e para a sua vida não serão frustrados. Amém? Glória a Deus. Glória a Eu Deus. agradeço a Deus aqui a minha oportunidade.